bom dia. Hoje é sexta-feira. E para encerrar a semana bem, independente do que você enfrentou através dessa semana, eu quero orar com você, mas com um objetivo. Leia comigo essa sentença, por gentileza. A firmeza espiritual é o segredo da vitória sobre qualquer obstáculo. E sobre isso eu quero mostrar para você, porque quando enfrentamos um problema que é inerente à vida, aquele problema ele pode ocupar um período de tempo na nossa vida, mas nós encontramos uma resposta, tiramos uma experiência, ficamos melhores como pessoas, como profissionais, dependendo da área em que esse problema aconteceu. Mas quando o problema é espiritual, então ele te desgasta. Então não é a qualidade que você tem, a vontade que você tem de vencer. E é por isso que nós estamos em um propósito para que seja desfeito toda a obra maligna, todo trabalho espiritual. Se a raiz do seu problema é uma raiz espiritual, então hoje é o dia que eu quero que você, ao sair do trabalho, ou talvez antes de ir trabalhar, ou no meio da tarde, porque logo nós vamos falar os horários das reuniões, você vá até um altar para quebrar essa força espiritual, como essas pessoas assim o fizeram. Dia das Bruxas. Não é só dia de fantasias, de festas de Halloween, doces ou travessuras. Não. Muita gente tem sofrido consequências sem saber. E se o que você está vivendo não for só uma coincidência, mas resultado de algo feito contra você? Vem aí a sexta-feira do desmanche total da bruxaria, 31 de outubro, em todas as igrejas Universal. Prepare-se. Como é o seu nome? Kaique. Como foi que você chegou aqui na sessão do descarrego, Kaique? Eu cheguei aqui, pastor, viciado na prostituição, usando lança-perfume, balinha, MD, K2, cigarro. Não dormia em casa, ficava 3 dias fora de casa sem dar satisfação para minha mãe, para meus pais. Minha mãe chorando atrás de mim e eu nem ligava, nem pegava o celular para dar satisfação para ela. Eu cheguei triste, não conseguia dormir, com insônia. Né? Eu deitava na minha cama e via uns vultos assim ao meu redor, então eu cheguei assim na sessão do descarrego. Completamente perturbado, né? Sim, senhor. Tudo quanto era vício você tinha? Sim, senhor. Não tinha paz, não tinha alegria. Viciado, dormia fora de casa, já cheguei a dormir até no lixão, já chegava em casa sem a blusa, chegava com a roupa toda suja. Minha mãe me via ali e ficava triste também, né, com isso. Você tem quantos anos? Tenho 21 anos. Meu Deus do céu. Começou cedo na perdição? Sim, senhor. Eu comecei com uns 14 anos já. Como é que você veio aqui para a sessão de descarrego? Alguém te convidou? Foi pela TV? Como foi? A minha mãe me convidava, mas eu não vinha, né? Mas aí eu estava em casa, no meu quarto, aí passou a programação na televisão e eu via as pessoas contando testemunho e batia com a minha realidade, né? E ela contava do Espírito Santo e dava um sorriso, uma alegria assim, que eu não conhecia essa alegria. Ela passava essa alegria para mim, a programação. E ao meu redor, ali nas amizades, eu não conhecia essa alegria. Então foi aí que eu decidi chegar na igreja, aí minha mãe fez o convite, aí eu fui lá, deixa eu ir lá para ver. Porque eu já não conseguia dormir, não tinha paz, não era feliz. Fazia as coisas para me sentir feliz e aquilo não me preenchia ainda. Então eu falei, deixa eu dar uma chance aí. Aí cheguei na Igreja Universal novamente, né? Porque eu me afastei com uns 13 anos. E agora, como é que tá? Agora eu tenho paz, tenho alegria, durmo em paz, perco até a hora se deixar, né? Não tenho dificuldade para dormir, não vejo nada quando eu durmo. Antes eu tinha que dormir com a televisão ligada, com alguma coisa ligada para mim ver que alguém está ali comigo. Agora eu durmo em paz, no escuro mesmo, apago tudo
e durmo em paz, tenho alegria, não desagrado mais minha mãe. Minha mãe, eu chego em casa, meu pai, o meu melhor filho chegou e tal. Então hoje eu dou alegria para os meus pais. A ovelha negra hoje dá alegria para os pais. Liberto. Sim, senhor. Graças a Deus. Deus te abençoe mais ainda. Como é que é o nome da senhora? Rosângela. Rosângela, está há quanto tempo na sessão do descarrego? 8 meses. O que mudou em 8 meses? Eu fui vítima de violência doméstica, daí eu criei uma depressão. Um dia antes de eu vir para a Universal, eu tentei suicídio. Daí agora, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não sinto mais nada. Nem remédio eu tomo. E tomava? Tomava. Para depressão? Para depressão, traxa preta. Quer dizer, Deus te curou por dentro e por fora. Hoje não tem mais trauma. Não, mais nada. Não tem mais depressão. Não. E não precisa mais de remédio para o corpo. Não. Está liberta. Sim, senhor. Em 8 meses. Em 8 meses. Deus vai fazer coisas novas, melhores e maiores. A sua fé te libertou. Você, como é que chama? Misael. E aí, qual o resultado? Faz 7 meses que eu cheguei aqui com uma depressão profunda, síndrome do pânico. Tentei o suicídio 3 vezes. Perdi tudo. No primeiro dia que eu cheguei numa sexta-feira, já saí aqui liberto. Agora eu faço parte do grupo Depressão Tem Cura. Só 7 meses Só aqui. 7 meses. Hoje você está ajudando outras pessoas. Graças a Deus. Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Completamente liberto. Totalmente liberto. Durmo com paz. Graças a Deus, com o Espírito Santo. Paz total. Total. Amém. Deus te abençoe muito mais. Amém. Você pode assistir aí agora e olha o que diz a palavra de Deus, porque talvez quando falamos com você sobre aquela frase inicial, você possa ter pensado, mas isso é pensamento positivo. Não é, é embasado na palavra de Deus, porque ela diz assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Meu amigo, a força de quem crê não vem do corpo. A força de quem crê vem do espírito. Porque a palavra de Deus, ela entra para mudar o seu espírito, para levantar o seu espírito, para abrir os seus olhos para aquilo que Deus quer e é capaz de fazer. Por isso nós vamos agora orar em seu favor, aliás, junto com você. Porque o Deus que me ouve, ele te ouve. O Deus que me ouve, ele te ouve. É isso mesmo. Para que você saiba que ele te encontrou. E não importa como esteja o seu espírito agora. Eu nem sei a razão de você estar aí nos assistindo a essa hora. Seja da manhã, da madrugada, não importa. Se você está aqui, Deus preparou esse momento para você. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós levantamos esse copo com água para o céu, porque, meu Pai, pelo fato dessa pessoa estar focada na dificuldade, talvez a força dela está se acabando, meu Pai. Porque se ela colocar o foco dela na Tua palavra, no espírito dela, então ela vai ter a Tua força, meu Pai, a Tua direção. Hoje é um dia, meu Deus, que em todos os nossos centros de ajuda, nós quebramos essa força contrária, essa coisa que amarra, que bloqueia, essa situação espiritual que drena a força dessa pessoa, ao ponto, meu Pai, de muitas das vezes ela se sentir mal, porque ela sabe que tem que fazer algo diferente, que tem que fazer alguma coisa, mas ela simplesmente não consegue. Fale com Deus aí agora, o que tem te amarrado, o que tem te prendido a essa condição, e você se vê sem forças, e você se vê sem condições. Fale com Ele aí agora,
porque Ele te ouve, meu amigo. Ele te ouve. Esse programa que você talvez tenha acompanhado durante a semana não é para você ficar dependendo dessa oração, mas é para você depender de Deus aí agora, porque Ele está aí agora na tua casa, Ele está aí agora com você. Seja você me ouvindo, me assistindo, talvez de uma rodovia, de um caminhão, numa lanchonete de estrada. Deus, Ele é contigo aí agora. Em nome de Jesus, meu Pai. E quando essa pessoa tomar dessa água, que ela receba a vida, para a honra e glória do Teu nome. Diga graças a Deus. Beba dessa água. Amém. Meu amigo, o espírito da fé, ele transforma o medo em coragem. E é nessa fé que, aonde você estiver, você vai procurar nesse endereço eletrônico que aparece no rodapé do seu televisor, o altar mais próximo da sua casa. E ali você vai hoje, você vai lá colocar as mãos no altar e você vai falar, meu Deus, fortalece o meu espírito. E vai apresentar o seu problema a Deus. E eu tenho certeza que essa força espiritual vai ser quebrada. Se você quer falar conosco aqui em Londres, nós temos reuniões 10, meio-dia, 3 da tarde, 7:30 da noite, para ajudar você a sair dessa amarração, dessa situação que tem prendido a sua vida. 232 Seven Sisters Road, N43 NX. Esse QR Code que aparece aqui no canto da sua tela é do nosso WhatsApp, onde você pode enviar uma mensagem de texto que nós entraremos em contato com você, direcionando você como falar com o pastor, como achar o altar mais próximo, porque a sua vida tem solução. Que Deus abençoe o seu fim de semana e até lá. O primeiro contato meu com as drogas, comecei como normalmente todo mundo começa, que é com cigarro, né? Comecei com cigarro, depois do cigarro já parti para bebida, bebia bastante, e foi apresentado para mim a maconha também, e dali eu queria cada vez mais, até que eu cheguei na cocaína. Só que nessas drogas aí, que eu mais me identifiquei foi na maconha. Tudo que eu fazia, eu tinha que fumar maconha. Se eu fosse para me comer, eu tinha que fumar maconha, para me beber, para me sair, tomar banho, não importa o que tinha que fazer, eu tinha que ter um cigarro de maconha junto comigo ali. Já era como se fosse um parceiro meu, estava do meu lado para qualquer hora. Cresci com um padrasto, meu pai biológico me abandonou, minha mãe, a gente já era bem pequeno, então ele sempre fazia o melhor para ajudar a gente, para a gente ter o melhor em casa, ele sempre nos ajudava. Então não tinha tudo do bom e do melhor, mas tinha o que sustentava a gente, tinha o básico. Mas era uma vida bem limitada. Eles davam atenção pra gente, queriam um futuro melhor, queria que a gente trabalhasse, estudasse, como toda família quer pro filho. Mas pela limitação, por eu ser tão jovem, ter aquilo que meus amigos tinham e eu não poder ter na situação que a minha família levava, por ter uma vida limitada, então eu ingressei no crime. Porque como eu conhecia as pessoas que eram do crime e eles tinham esse status, essa ostentação, também eu queria ter o mesmo patamar de vida deles. Frequentava muita balada, batia cartão praticamente nas baladas de final de semana, tinha bebida, tinha droga, tinha tudo aos meus pés praticamente ali. Praticamente abastecia ali a biqueira onde que estava, porque a gente fazia parte da gerência. Sempre existia o vazio, porque a sensação de paz, de alegria, era só no momento que estava ali sob o efeito de alguma substância alcoólica ou da própria droga. Mas quando tudo aquilo passava, quando eu ia para casa, colocava a cabeça no travesseiro, ali realmente eu sabia quem era o meu real estado, porque ali começava já a vir vários pensamentos de devia ter feito isso, não ter feito aquilo, ficava pensando em várias outras formas de poder se livrar daquilo, mas não tinha força, porque faltava algo dentro de mim. A droga e a bebida só preenchia algo momentâneo,
Depois que todo mundo ia embora, acabava aquilo. Então, isso foi a cada vez mais se agravando dentro de mim. Eu vi que eu estava cada vez mais pior quando eu vi no ponto que estava usando muita cocaína. O ponto de usar cocaína já não era nem mais pino de cocaína. Como a gente já preparava, já cheirava totalmente no prato de cocaína. E depois que tudo isso que passava, depois de usar muita droga, bebia muito, chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro, eu pedia ajuda, para me ajudar de alguma forma, para sair daquela situação. Porque eu via que se eu continuasse naquilo, a minha vida, a minha história de vida ia ser cada vez mais pior e cada vez mais eu ia me afundar naquele todo lamaçal que estava ali. E toda vez que eu pedia ajuda no dia seguinte, apareciam umas pessoas me fazendo um convite diferente para me conhecer um lugar, que falou que eu ia ser diferente, ia ter paz, mas até que eu duvidava, mas eu parava para pensar dentro de mim que aquilo, eu sabia que era uma resposta, que entre aspas, aquele lugar ia ser bom para mim, que ia fazer eu ser diferente, mas eu relutava e sempre rejeitava o convite deles. Mas depois de muita insistência, de várias semanas eles indo lá, eu provei, eu quis fazer uma prova, ver se realmente aquilo que ele estava falando era verdade. Então foi aí que eu comecei e fui nesse lugar com eles. A recepção era totalmente diferente de uma balada, de um bar, até mesmo de uma biqueira, do mundo que eu vivia. Depois daquele dia que eu participei, daquele momento que eles me convidaram, eu já vi que houve uma mudança. Já saí diferente, já saí mais leve, já saí com os pensamentos centrados. Então eu vi que para aquilo permanecer dentro de mim, eu tinha que alimentar aquilo que era passado, aquilo que era ensinado. Então eu percebi que quando eu comecei a fazer aquilo que eles falavam, a orientação que eles me davam, eu vi que realmente aquilo permanecia dentro de mim. Eu via que tinha um resultado positivo. Então foi aí que realmente eu decidi me entregar para o total e completo. Então quando eu vi que não faltava mais nada, que eu já tinha me esvaziado de mim, foi então que eu encontrei a verdadeira paz, a verdadeira alegria, onde que realmente eu experimentei aquilo que ficou permanente dentro de mim e nada mais tirou e nada mais mudou. E as drogas, as bebidas, as baladas, a amizade, ficou só no passado, ficou só uma coisa ali que foi... vamos falar uma coisa momentânea, que foi só para mim uma experiência de vida. Eu vi que tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu passei não era nada comparado à verdadeira alegria, à verdadeira paz que eu conheci nesse lugar. O crime na minha vida ficou só uma lembrança para poder falar que não, o crime não compensa. Essa é a realidade, essa é a palavra. Muitos pensam que é apenas um conto, é uma história, mas não. Para quem já passou, como eu vivi, eu já passei na pele, a realidade, a gente sabe que é apenas uma coisa momentânea que não vai te levar para lugar nenhum, a não ser para os 2 lugares que eu tinha falado, ou cadeia ou caixão. E toda essa paz que eu recebi, a minha família, ela viu notoriamente, porque ela viu a diferença. Ela viu quem eu era e quem eu estava sendo naquele momento. Então, a minha mãe, a minha irmã, então eles não precisavam mais se preocupar comigo. Não precisavam se preocupar onde que eu estava, não precisavam se preocupar o que eu estava fazendo. Porque realmente eles viram a mudança. E essa paz alcançou todos eles. E hoje eu sou completo. Aquele vazio que eu tinha não existe mais dentro de mim, porque a alegria ela é constante, a todo momento ela está dentro de mim, independente do problema, independente da dificuldade que eu estou passando, ela está ali dentro de mim, a certeza, a alegria que eu não preciso usar nada para que ela venha permanecer, porque hoje ela é notória na minha vida. E hoje, para você que vive no crime, para você que vive nessa vida de ilusão, no tráfico, no assalto, nas baladas, aí ficando com várias mulheres, fumando, bebendo, pensa que isso é uma verdadeira alegria, que essa brisa é legal, eu venho te apresentar. Eu quero que você prove isso, que existe uma brisa melhor, existe uma brisa verdadeira, que é o Espírito Santo, que vai ficar permanente dentro de você. Eu faço esse desafio com você, vem e vê e prova que é verdade o que eu estou falando.